Olá pessoal, então bem-vindos à parte 2 da nossa aula 6, né, sobre Refactoring. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o catálogo de Refactorings, tá? Então aqui são os exemplos mais comuns de Refactoring que a gente vai encontrar. Assim como a gente viu numa das aulas anteriores, né, sobre padrões de projeto, que havia um catálogo de padrões de projeto, a gente consegue ter também um catálogo de Refactoring com, como eu falei, esses principais alterações, né, manutenções do tipo refatoração que a gente vai ter. Aquelas estão listadas, a extração de métodos, o inline, movimentação de métodos, extração de classe e renomeação, que são as que a gente vai abordar, mas a gente tem algumas outras, né, essas aqui sendo as mais importantes e principais. Então vamos agora abordar cada uma delas aqui. A primeira que a gente vai abordar é o refactoring chamado de extração de métodos, tá? Em que consiste um refactor chamado de extração de métodos? Vamos imaginar que a gente tenha um método f aqui, no qual ele tem alguns trechos de código que eles podem ser claramente identificados, né, como sendo um trecho de código com uma funcionalidade A, uma funcionalidade B e uma funcionalidade C. Tá? Então, está bem dividido ali, você vê que essas três partes do código elas fazem um trabalho ali bem definido. O que a gente pode fazer? A gente pode agrupar essas instruções aqui, né, que a gente chamou dessa tarefa aqui, e extrair ela para um novo método. Aqui no caso, eu peguei a parte de código que está identificada por B, criei um novo método G, né, coloquei essa parte de código lá dentro, tá certo? E a partir de agora eu vou chamar a função G aqui dentro da função F. O que a gente vai ganhar com isso, por exemplo? Você vai ver que a sua função, o método f, ela vai ficar mais legível. Por quê? Dando bons nomes, né? Aqui nem é um bom exemplo para isso, mas a gente dando bons nomes aqui para os métodos, fica fácil de você entender quais são as três partes, né? As três tarefas atribuídas a esse método f, tá certo? Então, a gente consegue agrupar essas informações em um método separado que a gente extrai de um método f aqui, por exemplo. Esse método ele pode receber parâmetros, tá? Então, às vezes você vai ter que passar um parâmetro aqui de dentro do método f para o método g, e esse método g também ele pode retornar algum valor para que a função f continue a sua execução, tá certo? Então, a gente tem um exemplo real que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Esse exemplo aqui é um exemplo do Android, tá? No qual tem uma função onCreate que recebe um banco de dados SQLite, tá? E antes da extração, essa função aqui, ela começava criando algumas tabelas. Então, você tem o código aqui, ó, para executar uma função SQL que vai criar algumas tabelas. Então, você vê que está bem definido aqui. Essa primeira parte aqui do código é para criar uma tabela 1, essa parte aqui é para criar uma tabela 2, essa parte aqui é para criar uma tabela 3 e mais 200 linhas aqui criando outras tabelas. O que a gente pode fazer? Como está bem definido o que cada parte do código faz, eu posso extrair cada uma dessas partes em um novo método, tá? Então eu simplesmente faço agora aqui na função, ó, a chamada desses métodos, passando o parâmetro aqui que é justamente o banco de dados SQLite que eu estou passando como parâmetro do método. Repare que agora fica muito mais fácil a gente entender o que está sendo feito dentro do método onCreate. Eu estou criando uma cell signal table, depois eu estou criando uma silent SMS table e assim por diante. O meu método onCreate ele ganhou em legibilidade, fica mais fácil de ver o método. Provavelmente também ele ganhou em testabilidade. É mais fácil você testar cada um desses métodos aqui separadamente do que o método onCreate aqui como um todo, tá certo? Então você tem essas vantagens aí ao utilizar o refactoring de extração de métodos. Um outro refactor que complementa, na verdade ele é o contrário da extração, é o que a gente chama de inline de métodos, tá? O que é um inline de métodos? Às vezes você tem dentro de um método, igual aqui eu tenho um exemplo, ó, write content to file. Esse método aqui, ele vai escrever o conteúdo dentro do arquivo, né? Ele vai receber aqui
um byte chamado de revisão, tá? Então ele vai pegar um arquivo aqui, um arquivo virtual, e setar o conteúdo dele como esse parâmetro que ele recebeu no método. Repare que aqui o método ele tem apenas uma linha. Então, no momento que eu faço a chamada dele, eu faço a chamada do método, né, utilizando o nome e passando aqui esse parâmetro revisão, ok? Para ele executar apenas uma linha de código. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Quando você tem uma, no máximo, às vezes duas, né, poucas linhas de código, às vezes é melhor você pegar essa linha de código, no caso, quando for uma, com certeza é melhor, e colocar diretamente aqui no trecho de código que ele está sendo chamado, tá? Não faz muito sentido você ter uma função que executa apenas uma linha. Você pode executar essa linha direto aqui onde a função está chamada. Essa movimentação, né, esse refactor, a gente chama de inline de métodos, tá certo? Muito bem, então agora vamos para o nosso terceiro tipo de refactor, que é a movimentação de métodos, tá? Vou pegar um exemplo prático aqui para a gente ver também. O pessoal do IntelliJ, né, o IntelliJ ele tinha um pacote para fazer testes unitários, tá? E um dos métodos que havia dentro desse pacote de testes unitários era o método chamado Average Among Medians, que ele fazia o quê? Ele calculava a média dentro de um vetor, né, um array de medianas. Então aqui tem a lógica dele. Só que isso ficava dentro do pacote, né, da classe, de testes. Isso não tem muito a ver com testes. Então o que o próprio pessoal do IntelliJ fez? Eles criaram uma nova classe, né, que é chamada ArrayUtil, e movimentaram esse método chamado Average Among Medians para dentro dessa classe, porque faz mais sentido, né, esse método está dentro de uma classe relacionada a array do que relacionada a testes, tá? Aqui a gente tem, né, um exemplo, né, depois que foi feito isso, é lógico que a gente teve que mudar todas as chamadas, né, de Average Among Medians que estava dentro da classe Plataforma Teste Útil para a classe ArrayUtil, tá certo? Mas a gente ganha de novo em questão de legibilidade, tá? Porque esse método, com certeza, ele não estava no local ideal. Você tem alguns casos mais particulares de movimentação, tá? Que depende da hierarquia de classe, classe filha, classe pai e assim por diante. O primeiro tipo de caso particular de movimentação que a gente tem é o que a gente chama de pull-up method. O que é isso? Às vezes você tem algumas classes filhas aqui, né? Exemplo B1 e B2, que herdam da classe A, são classes filhas da classe pai A, tá? Que elas sempre chamam o mesmo método ou a mesma função f, tá? Nesse caso, o que é melhor fazer? Como você acaba criando aqui vários pontos para dar manutenção, o melhor é que você movimente esse método f para a classe pai, porque uma vez que as classes B1 e B2 herdam de A, automaticamente elas já vão herdar todos os métodos aqui contidos na superclasse, que é essa classe pai A, tá certo? Essa movimentação a gente chama de pull-up method. Pode acontecer também o contrário, você projetar uma classe A, achando que todas as subclasses dela vão necessitar aqui de um método f, mas quando você começa a implementar o seu programa, você vê que apenas uma das classes lá, a classe B1 no caso, ela realmente está utilizando esse método. Então, o que faz mais sentido? Você pegar o método da classe pai e escrever ele somente naquela ou naquelas subclasses, né, que vão necessitar desse método, tá? Esse tipo de refactor a gente chama de push down método, né, que seria, por exemplo, empurrar para baixo, tá? Muito bem. Um outro tipo de refactor muito comum é o refactor que a gente chama de extração de classes. Aqui eu tenho um exemplo desse refactor, né? Imagina que a gente tem a classe pessoa, tá? E essa classe pessoa, ela tem aqui 4 campos que a gente chama de string código de área, string phone, né? String código de área celular e string celular. Reparem que isso aqui não tem muito a ver com pessoa, né? Com a classe pessoa. Isso aqui seria mais um tipo de dado tipo telefone, né?
ou telefone móvel, telefone fixo. Então, o que eu posso fazer no caso desse refactor? Eu posso criar uma nova classe phone, né, que a gente está extraindo essa classe aqui da classe pessoa, que ela tem duas strings, código de área e número, tá? E quando eu for declarar a classe pessoa, né, ao invés de eu declarar com tipos primitivos aqui, eu declaro com a classe phone. Então aqui basicamente o que eu tenho? Um fone fixo e um fone celular, né? Um telefone fixo e um número de telefone celular, ok? Então a gente vê que nesse caso uma classe ela acabou criando outra classe para melhorar aqui todas essas questões de manutenção, testabilidade, legibilidade do software, tá? Esse tipo de refactor a gente chama de extração de classes. Muito bem. E um outro refactoring também que é bastante comum é o refactor de renomeação. É o que parece simples e às vezes até bobo, né? Mas renomear variáveis, parâmetros, métodos, classes, exceções, etc., é algo que é simples, fácil de fazer e que melhora muito a legibilidade do seu código ao longo do tempo. Por quê? Às vezes um método ou uma variável nasce com uma determinada perspectiva, vamos chamar assim, mas à medida que o software vai evoluindo, o método pode mudar, acrescentar novas funcionalidades, o nome da variável às vezes já não pode ser tão adequado, então renomear essas variáveis à medida que o seu código vai evoluindo, né? Não só de novo variáveis, mas parâmetros, métodos e classe, é algo simples de fazer e que melhora bastante a manutenabilidade do software, tá? Apesar de ser simples de ser feito, tem uma coisa que é difícil, né? Que é dar bons nomes às coisas, né? Então, você dar bons nomes às suas variáveis e métodos é uma das coisas mais difíceis de programação, né? Muito mais difícil, inclusive, do que o próprio programar, né? Porque dar bons nomes é um nome que seja representativo e fácil de entender, né? Bons nomes, eles, na maioria das vezes, eles dispensam comentários para você poder entender o programa e o contexto dele ao longo do tempo, tá certo? Tudo bem, então a gente termina aqui a nossa parte do nosso catálogo de refactoring, tá? A gente vai continuar na parte 3 desse vídeo, falando um pouquinho sobre as práticas de refactoring. Vejo vocês lá, obrigado, tchau, tchau.